Segundo Samuel, capítulo 16, do versículo 5 ao 8, começando no 5, diz assim: E chegando o rei Davi a Baruim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando, e atirava pedras contra Davi e contra todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E, amaldiçoando o Simei, assim dizia: Sai, sai, homem de sangue e homem de Belial, o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão teu filho, e este agora na tua desgraça, pois porque és um homem de sangue. E oremos. Abençoe, Pai, a tua palavra agora, por favor, que o Senhor possa nos ensinar, que o Senhor venha agora e me dê poder, que o Senhor possa usar meus pensamentos, minhas palavras, para que elas façam aquilo que o Senhor tem designado esta noite. Nos dê entendimento, nos dê sabedoria, nos dê fé para ouvir. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E vamos então nos sentar. E nós estamos continuando aqui o nosso estudo sobre o rei Davi, sobre o seu rumo à grandeza. E nós vimos na semana passada, começando em 2 Samuel 16, nós vimos essa questão de quando a coisa não pode ficar pior. As coisas estavam complicadas na vida de Davi e parece que não estava melhorando, estava ficando de mal a pior constantemente. E ele aqui está aprendendo o que fazer quando pior não pode ficar. Aí haverá ocasiões em nossas vidas quando vai parecer que pior não pode ficar e fica pior. E nós estamos aprendendo aqui algumas coisas que o diabo vai usar para tentar nos tropeçar nessas horas, nos fazer cair nessas horas. Na semana passada vimos algumas coisas para ter cuidado. Nós vimos a questão de ter cuidado com fofoca e presente. Fofoca e presente. E nós vimos que nós não devemos tomar decisões quando estamos emocionalmente abalados. Quando você está com as emoções incertas, inseguras, é a pior hora de você decidir nada. Tá? Então você está eufórico de alegria, a emoção não decida nada. Você está triste, abatido, não decida nada. Está angustiada, está com medo, temeroso, em dúvida, não decida nada. Quando você está emocionalmente impactado, não faça a bobagem de decidir nada, porque eu te garanto que vai ser a decisão errada. Segunda coisa que nós vimos é que sempre existem dois lados da mesma história. Nós vimos que Bazai, semana passada, ele veio e ele contou uma história que não era bem verdade, mas Davi não viu a outra metade, só viu uma metade e cometeu uma grande injustiça. Então lembre-se, sempre existem dois lados para uma mesma história. Vimos também, muito importante, que tem gente que faz tudo por dinheiro. Semana passada, o dinheiro vende a avó, mata o gato, afoga o papagaio, qualquer coisa. Se for para render um troquinho, fazem de tudo. Comprometem o testemunho, comprometem amizades, quer nem saber, o negócio é grana, tá? Então cuidado com isso. Temos também sobre ter cuidado em receber presentes ou lisonja, suborno aqui, não é presente de Natal, presente de aniversário, não é esse tipo de presente, é um presente que visa um retorno, o que não é um presente, porque todo presente você dá sem compromisso, sem reciprocidade. Se você dá um presente esperando retorno, aquilo não é presente, aquilo é suborno, tá? Então, quando a esmola é muito grande, quando você vê alguém cheio de promessas, cheio de elogios, cheio de lisonjas, cuidado, que às vezes existe algum motivo secreto, alguma agenda secreta atrás. E por último, nós vimos que o diabo é o maior oportunista. Ele está só esperando você dar uma brecha, só esperando você tropeçar, você baixar a guarda, que ele coloca o pé na porta. Então, nós vamos ver hoje outro aspecto de tentação que o diabo vai usar para nos atingir em momentos quando parece que pior não pode ficar. E nós vamos ver hoje, inclusive é uma das suas especialidades, nós vamos ver sobre falsas acusações. O diabo vai vir e vai nos tentar com falsas acusações, e nós temos que saber como lidar com essa situação, porque vai vir. Elas virão. E se nós agirmos e reagirmos de forma correta, nós saímos vitoriosos. Se não, nós saímos derrotados. Então, aqui o texto que nós lemos está tratando de um episódio
em que Simei está acusando Davi de algumas coisas muito sérias. Esse Simei, ele era parente de Saul, nós lemos lá no versículo 5, eis que saiu um homem da linhagem da casa de Saul, ou seja, era da família de Saul, era da linhagem na casa dele, e Saul, como você lembra, Saul era o ex-rei, foi o rei antes de Davi, e como ele não era mais rei, então toda a família de Saul, que era da família real, e consequentemente tinha todos os privilégios e vantagens de ser da família real, não era mais família real coisa nenhuma, tudo passou para Davi, então perderam lá muitas vantagens, digamos, e ele tinha essa rixa, esse problema, ele tinha esse ódio contra Davi, e Simei aqui está acusando Davi de ter roubado o trono, de ter usurpado, roubado, tomado o trono que pertencia a Saul, e na verdade não foi nada disso, Davi não tomou o trono de Saul, foi Deus que deu o trono para ele. E a pior coisa de tudo isso é que ele estava dizendo que a situação de Absalão, tomando o trono de Davi, essa situação era resultado de Saul ter tomado o trono de Saul, de Davi ter tomado o trono de Saul. Então, veja bem, ele falou: o seu filho tomou o seu trono porque você tomou o trono de Saul. Até que é convincente a história, para quem não conhece a conversa, até que faz sentido. Ele tomou o trono do rei e agora Deus está castigando ele, dando troco, ou seja, você vai ter o seu trono tomado pelo seu filho. Tá? Então essa era a acusação, e era tudo mentira, falsa acusação. Davi inclusive teve a oportunidade de ter matado Saul, legitimamente, várias vezes, mas ele não o fez. Ele se recusou a levantar a mão contra Saul, se recusou a se rebelar contra Saul. Então a última coisa que ele fez foi tomar o trono de Saul. Mas essa era a acusação, a falsa acusação que estava sendo trazido contra ele. Sim, o que estava acontecendo com Davi era devido aos seus pecados de 10 anos anteriores. Isso aqui está acontecendo sim devido aos erros de Davi, mas um desses erros não foi tomar o trono de Saul. Ele estava sofrendo as consequências dos seus pecados, mas essa acusação mesmo assim era falsa, porque ele não tomou o trono de ninguém. Então, eu não sei contar a você, mas não existe coisa pior, coisa mais frustrante do que você estar buscando fazer o que é certo e chega alguém e acusa você de uma coisa que não é verdade. Receber uma falsa acusação. Você sabe que é mentira. Se eu venho para você e acuso você de uma falsidade, você sabe que é mentira. Claro, você não é doido. Mas as pessoas que estão ouvindo, elas não sabem se é mentira. As pessoas que estão ouvindo, elas estão só ouvindo um lado da história. E se a gente ler aqui, fala aqui, aqui no versículo 5, chegando o rei Davi a Bahurim, eis que saiu dali um homem da linhagem da casa de Saul, e o versículo 6, e atirava, ele acusava, amaldiçoava, atirava pedra contra Davi, e contra todos os servos do rei. E todo o povo, ou seja, está todo mundo ali, e estava esse homem acusando falsamente a Davi. Davi sabia que aquilo era mentira, mas os outros estavam ouvindo. Poderia ali estar sendo semeado mentiras, e engano, e confusão, e discórdia. Então ali estava pessoas ouvindo sem saber a história inteira. Aliás, toda e qualquer falsa acusação é terrível e injusta. Não precisa ser só uma que parece ser verdade, como essa foi o caso aqui, mas qualquer acusação, ela é injusta, ela é terrível. Vocês lembram que Jó, aquele episódio todo que ele passou, eu acho que a coisa mais dolorosa para ele, e ele passou por muita coisa, mas talvez a coisa mais dolorosa para ele foi o fato de que os 4 amigos deles, fez o quê? O acusaram falsamente. Os amigos deles vieram para consolá-lo, mas tudo que fizeram foi dizer: não, você fez alguma coisa de errado, você tem algum pecado que está escondendo, você fez alguma coisa, porque tudo isso está acontecendo com você. Ele estava sendo falsamente acusado, ele não fez nada de errado. Nós sabemos disso porque nós temos o livro de Jó que explica. Deus inclusive estava orgulhoso dele, Deus estava se gabando dele, Deus estava mostrando ele, dizendo para Satanás: está vendo o meu servo Jó? Íntegro, reto. Então ele não havia feito nada, mas os seus 4 amigos vieram e só acusaram ele falsamente. Muito doloroso essa questão. Então,
As circunstâncias que Davi se encontrava aqui, e isso é o pior de qualquer falsa acusação, é que não há defesa. Não existe defesa para falsas acusações. Eu vou explicar isso, porque é muito importante, é uma das coisas que nós temos que saber ao lidar com falsas acusações. Tem uma coisa que podemos fazer, e só uma coisa, eu vou dizer mais tarde, mas entenda, quando alguém traz uma falsa acusação, a coisa mais deprimente que tem é que não há defesa. Você não pode se defender. Como é que você vai provar com alguém que você não pecou contra Deus? Como é que você vai convencer, provar para alguém que você é inocente? Especialmente quando, em situações quando as circunstâncias parecem estar apontando o dedo para você, como foi o caso de Davi. Davi teve o seu próprio filho tomar o seu trono. Aí chega alguém e fala: está acontecendo isso porque você tomou o trono de Saul. Como eu disse, até que faz um certo sentido se você não conhece a história toda. Então a coisa mais frustrante é quando tem uma situação que você está sendo acusado, mas você não pode provar. É possível provar que alguém matou alguém, mas como é que você prova que você não matou alguém? Pense nisso. Por isso que a lei, ela diz o seguinte, ela fala que todo mundo é inocente até ser provado o contrário. E como é que você prova a sua inocência? É muito mais fácil provar a culpa do que provar a inocência. Como é que você prova a inocência? Como é que você prova que você não fez? Por isso que a lei trabalhista no Brasil é tão injusta. Por quê? Porque a pessoa chega lá, acusa o empregador e fala: olha, ele não fez isso, ele fez aquilo outro. Eu, o acusador, não preciso trazer prova, testemunha, eu não tenho que trazer nada. É o empregador que precisa provar a inocência? Gente, toda lei normal é o contrário. É o acusador tem que provar a culpa do acusado e não o acusado provar a inocência. E essa é a situação que se encontrava Davi. Ele está sendo acusado de alguma coisa que ele não fez. Ele não tem como se defender, ele não tem como provar o contrário. Você prova a culpa com provas, documentos, testemunhas, gravações, vídeos, delações premiadas. E ainda dizem: não há provas. Pois é, existem provas. Aí você é condenado na primeira instância, na segunda instância, você fala, estou mudando de assunto aqui. Mas vamos lá. É interessante e muito educativo a gente notar a reação inicial de Davi. É muito interessante. Uns versículos antes, nós vimos na semana passada, ele foi abordado por Ziba, que veio com presentes e fofocas, e Davi estava meio desnorteado, meio despreparado, e ele acabou caindo, ele sucumbiu, ele acabou caindo na tentação e cometeu uma injustiça contra Mefibosete, que não tem nada a ver com a história. Mas aqui ele reagiu diferente. Aqui eu acho que ele já estava preparado, aqui ele já estava mais acordado espiritualmente, digamos assim. Mas um dos soldados, a gente lê isso no versículo 9, que nós não lemos, mas um dos soldados tinha uma solução para o problema. Versículo 9 de 2 Samuel 16: então disse Abissai, filho de Zeruia, ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao meu senhor, ao rei meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Oh, coisa boa. Se fosse eu dizia: pode ir e corta. Agora faça devagarinho, não tem pressa não. Tá? Um dos seus soldados leais falou: ô rei, vai deixar esse sem vergonha falar essas coisas? Deixa eu ir lá que eu resolvo isso agora. Que foi que Davi respondeu, versículo 10: disse porém o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai eu amaldiçoar, pois o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi. Quem pois diria? Porque assim fizeste. Davi falou: deixa ele quieto. Ele falou: não faça nada, guarda a espada. Ele reagiu de certa forma bem diferente de como ele reagiu com Ziba alguns versículos atrás. Mas vamos ver aqui como Davi reagiu e como nós podemos aprender com ele. Olha então no versículo 10, que acabamos de ler: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia. Primeira coisa, quando as coisas estão indo de mal a pior, e você é atacado
por falsas acusações, lembre-se disso, não responda a quem te ataca. Você não precisa responder os ataques. Foi o que Davi fez. Ele falou: o que eu tenho a ver com você? Sabe o que é isso? Ele falou: eu não tenho nada a ver com vocês, eu não tenho nada para falar com você. Ele simplesmente ignorou ele. Não tentou se defender, não foi. Não, é que você não entende, sabe o que é? É porque chama aí os escribas, pega os documentos, pega as testemunhas, vamos. Ele simplesmente deixou aquilo passar. Por quê? Porque ele não estava respondendo aos seus agressores. Agora, entenda isso, tem pessoas na sua vida que vão fingir ser seu amigo. E essas pessoas vão começar a fazer perguntas e vão querer saber detalhes do seu problema para poder orar pelos seus problemas. Você vê que a espiritualidade é grande dessas pessoas. Eles querem orar por você, eles querem ajudar você. E na realidade eles não querem te ajudar nada. Eles estão atrás de pedra para jogar em você. Como se fosse urubu na carniça. Então não responda essas pessoas. Você não precisa responder nada a ninguém. Você não é obrigado a responder nada a ninguém. Se você está sendo atacado e falsamente acusado, as pessoas veem: é isso mesmo que aconteceu? Porque quanto mais você tenta se defender, pior vai ficar para você. Quanto mais você tenta justificar, pior vai ficar para você. Então, quando você é atacado, agora, estou dizendo que é atacado injustamente, quando é uma acusação falsa. Falsa acusação. Se alguém está acusando você de ter feito a coisa que você fez, então não é acusação falsa, é uma acusação justa. Há uma grande diferença entre acusação falsa e acusação justa. Não há nada demais você fazer uma acusação justa. Fala: irmão, você não deveria ter feito o que você fez, e você de fato fez aquilo. Então isso não é acusação falsa, é uma acusação justa. Mas quando é uma acusação falsa, você tem que ter muito cuidado. Inclusive, aconteceu isso muito na vida de Jesus, e ele agiu dessa mesma forma. Vou dar aqui uma ilustração. Muitas vezes, os fariseus, os escribas e o povo vinha e acusava Cristo, e apontava, sabe o que ele fazia? Nada. Um exemplo aqui lá em João capítulo 8. João capítulo 8 foi quando pegaram a mulher adultério e apedrejaram. João 8, versículo 5. O povo está falando aqui com Jesus, querendo ver qual vai ser a reação dele. Não estavam acusando ele, mas queriam tentá-lo, queriam prová-lo. Mas João 8,5 fala assim, eles falando: e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Aí continua. Isto diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Então veja bem, eles não estavam querendo ajudar a mulher, nem manter a lei, nem fazer o que é certo. Eles queriam arrumar uma pedra para jogar nele. Tá? Foi o que ele fez, versículo 6, né? Isso diziam eles tentando-o para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na areia, na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Versículo 8. E tornando-o a inclinar-se, escrevia na areia. Ele respondeu a pergunta deles? Não. Ele jogou outra pergunta para eles. Ele estava lá, escrevendo no chão. E aí, Jesus? E aí, Jesus? E aí, Jesus? O que você diz, né? Quem não tem pecado, joga a primeira pedra. E voltou a escrever no chão. E todo mundo, ficou quietinho, e um a um foram se retirando. Tá? Então entenda, se Jesus não respondeu a todos os seus acusadores e tentadores, nem eu e você precisamos estar dando satisfação para ninguém na vida da gente. Especialmente em questão de acusação falsa. Tá? Então nem todo mundo está querendo te ajudar, nem todo mundo está buscando fazer a diferença na sua vida. E outra coisa, essa pessoa que está querendo fazer a diferença na sua vida, precisamos perguntar se ela quer e se ela pode ajudar. Se ela quer e se ela pode. Não adianta ela querer. Ela tem que querer e poder.
Para alguém poder ajudar você, outra pessoa, é necessário que hajam 3 critérios. Número 1, tem que ter o critério da vontade. A pessoa tem que ter vontade para ajudar você. Número 2, a pessoa tem que ter autoridade para ajudar você. E terceira coisa, a pessoa tem que ter a responsabilidade para ajudar você. Se a pessoa não tem autoridade ou responsabilidade, ou capacidade, tá, por mais que ela tenha vontade, ela não vai poder ajudar você. Por mais que ela tenha capacidade, se ela não tem vontade, também não vai ajudar você. Então, muito cuidado com quem você vai buscar ajuda, com quem você vai estar dando respostas, digamos assim. Porque o que passa disso é fofoca. Você está levando coisas para alguém que não pode, não quer, ou não tem autoridade para resolver, isso é fofoca, gente. Isso é confusão. Tá? Então, temos que ter muito cuidado com isso. Então, Provérbios 26, versículo 4, fala assim: não respondas ao tolo segundo a sua estultícia, para que também não te faça semelhante a ele. Ou seja, você começa a responder um tolo, você se torna um tolo. Então, o que você faz? Tchau. Eu tenho esse procedimento pessoalmente. Se eu identificar tolice, estultícia, com alguém que está buscando minha ajuda, eu faço assim, ó. Por quê? Aqui, ó, Provérbios fala: não respondas ao tolo segundo a sua estultícia, para que também não te faças igual a ele. Gente, a Bíblia fala que o tolo odeia o sábio, o tolo odeia a sabedoria. Então, se você é um sábio e vai tentar passar sabedoria para o sábio e ele é tolo, sabedoria para o tolo, ele não vai aprender e vai ficar com raiva de você. Então, para evitar isso, lava as mãos e pronto. Tá? Você não tem como ajudar um tolo, porque o tolo odeia o sábio e o tolo odeia a sabedoria. Tá? Então, muitas vezes, eu me faço de João sem braço. Eu fico... Se alguma vez você vê fazer isso para você, você já sabe, né? Só que às vezes eu camuflo, eu não faço bem assim, eu faço outras expressões que eu não vou me entregar aqui. Tá? Mas às vezes eu vou, tá? A pessoa quer brincar de bobo, eu brinco de bobo. Tá? A pessoa quer ficar brincando de que a gente brinca esse jogo, não tem problema. Eu vou fingir que você não sabe, que eu não sei, que você não sabe, que eu não sei, e tá tudo bem, a gente deixa a coisa aí lá na frente, quando a pomba estourar. Aí a gente vê o que faz. Tá? Mas eu não vou discutir com a pessoa tola, eu não vou sentar e ficar batendo na tecla. Tá? Porque se a pessoa for sábia, ela vai buscar conselho. Se a pessoa for sábia, ela vai querer sabedoria. Aí sabedoria você não vai enfiar a goela abaixo de ninguém. Sabedoria é como um cavalo. Você pode levar um cavalo, é um ditado em inglês, você pode levar o cavalo à água. Agora, fazê-lo beber é outra conversa. Alguém já fez um cavalo? Olha, um cachorro beber, já fez um cachorro beber? Ou um gato, ou qualquer animal? Não faz ele beber. Ele bebe quando tiver sede, dá vontade de beber, ele bebe, mas você pode levar água. Mas fazer beber é outra conversa. Tá? Então, cuidado com quem a gente responde. Não estou dizendo que a gente não tem que responder com ninguém. Está com problema? Eu sou uma ilha, ninguém fala comigo, eu não falo com ninguém. Não, não é isso. Nós temos que ter sabedoria para saber com quem nós vamos interagir. Aqui, Simei não era alguém que Davi deveria estar deveria estar interagindo. E Davi fez o quê? Deixou ele de lado. Outra coisa, vamos ao versículo 9. Então disse Abissai, filho de Zeruia ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao meu senhor? Deixa-me passar e tirar a cabeça dele. Eu estou parafraseando aqui um pouquinho, mas... Segunda coisa, um temperamento descontrolado é pior do que a ofensa. A ofensa que Simei trouxe a Davi foi séria. O modo com que ele trouxe foi sério. Ele acusou o rei publicamente, na frente do povo, na frente de todo mundo. Foi muito sério. E essas ofensas, essas falsas acusações, elas machucam. Claro que machucam. Claro que machucam. Porém, Davi aqui se conteve. Ele não deixou o guarda-costa dele, digamos assim, ir lá e cortar a cabeça do indivíduo. Mas aqui Davi não precisou depois buscar perdão ou restituição pelo sangue de Simei. Ele acusou o rei, acusou. Mas isso era algo digno de morte? Eu creio que não. Algum
castigo, consequência, com certeza, mas ter a cabeça cortada fora talvez fosse um pouquinho além, um pouquinho de exagero. E Davi aqui, ele se conteve, porque um temperamento descontrolado ia ser muito pior do que ofensa. Se ele tivesse falado, é isso aí, vai lá e arranca a cabeça dele. Ele teria então que fazer restituição, pedir perdão, buscar... Ele teria que fazer alguma coisa, ele teria que correr atrás, ele estaria se prejudicando. E estaria sendo muito mais prejudicado pela reação do descontrole dele do que pela ofensa que lhe foi feita. Então a reação dele poderia ter feito a situação muito pior. Aliás, aqui fica a dica: quando nós erramos, quando nós pecamos, saiba que sempre há um caminho de volta, mas há sempre condições para o caminho de volta. Existem requisitos para o caminho de volta. Eu mencionei isso sábado de manhã, se não me engano, na classe, mas durante os anos várias pessoas se afastaram, se retiraram da igreja. E quando eu quero enfatizar o se retiraram, tá? Se não foram retirados, eles se retiraram. E através dos anos várias pessoas têm nos contatado, demonstrando interesse e desejo de voltar. E todos eles são muito bem-vindos para voltar. Porém, tem certas condições que precisam ser tratadas. Condições bíblicas a serem tratadas. E todos eles dizem, não. Então, anão é um desse tamanho, tá? Aqui não tem nenhum anão, mas se tivesse, muito bem-vindos. Mas, como anão? Eles não querem se submeter ao procedimento bíblico. E há um procedimento bíblico, que não é o caso aqui hoje, mas existe consequência, gente. E se Davi tivesse arrancado fora a cabeça desse rapaz aqui, haveriam consequências que ele teria de lidar. Só que Davi já tinha aprendido muito sobre consequências. Ele já tinha passado por muitas consequências devido ao pecado que ele tinha feito anos atrás. E ele falou, sabe uma coisa? Eu já tenho consequência demais na minha vida, chega. Tudo que o homem semear, isso também ele o quê? Ceifará. Tudo. Se for bom, você vai colher bem. Se for mal, você vai colher mal. Não pense que existem exceções. Tá? Se nem Davi foi exceção, quem somos nós? Então entenda, aqui Davi, ao se controlar, ele estava se poupando. Porque um temperamento descontrolado é pior do que a ofensa. Então quando alguém te ofende, a pior coisa que você pode fazer é perder a cabeça e tomar as coisas na sua mão. Pois vem cá que eu vou ver com você agora. Vamos lá. Você pode apanhar. E dois, mesmo que você saia dando a pisa, arrancando a cabeça do indivíduo, você vai acabar complicando a sua vida. Então é muito importante ter um temperamento controlado e não reagir de acordo com as emoções, não só de ira, mas em qualquer situação nós temos que ter controle. Muita gente se mete em dívida porque estou tão triste, vou sair comprar uma geladeira nova, cadê meu cartão? Aí vai-se embora, vou comprar um par de sapato, outro par de sapato. Sabe o que é isso? É um espírito descontrolado. Então vamos controlar o nosso espírito. E Davi aqui não fez nada que fizesse ele ter que responder pelo sangue da vida de ninguém. E isso ele acertou. Terceira coisa essa noite, vamos para o versículo 7 que nós lemos. Eu falei agora há pouco que contra a falsa acusação não há defesa. A única defesa que tem, nós vamos ver agora, a única defesa que há contra ataques ao nosso caráter é você demonstrar mais caráter. A única defesa contra o nosso caráter é você demonstrar mais caráter. Aqui no versículo 7 e 8, ele fala aqui, e amaldiçoando Simei também dizia, sai, homem de sangue, homem de Belial. Homem de Belial, deixa eu explicar para você, era a mesma coisa hoje no Nordeste, se chamar alguém de um caba safado. Pode falar caba safado do púlpito? Pode, né? Que bom, porque eu estou falando. É como falar, seu caba safado, seu sem vergonha. Isso seria o equivalente de homem de Belial. Você é um sem vergonha, você é um caba safado.
Mas imagine, você faz para o rei na frente de todo mundo, mas foi o que ele foi acusado. Aí fala, o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul. Ele estava colocando todo o sangue da casa de Saul na conta de Davi. Ele falou, todo mundo que morreu na casa de Saul foi sua conta. Seu cabra safado. Chocante, né? Aí continua. Cujo lugar tens reinado. Você está reinando no lugar do rei. Você tomou o lugar do rei. Aí termina o versículo 8 dizendo, eis que te agora na tua desgraça és um homem de sangue. Ele estava atacando o caráter de Davi. E quando o seu caráter, sua honestidade e sua retidão for atacada, injustamente, falsamente eu estou falando, porque quando a sua falta de honestidade é atacada, o que você tem que fazer é ouvir aquilo e melhorar, e deixar de ser desonesto. Tá? Então, mas quando é o contrário, quando a sua retidão, honestidade e caráter está sendo atacado, só tem uma coisa que você pode fazer para rebater. Sabe o que é? É ter mais caráter. É ter mais caráter. Se alguém te acusa de alguma coisa, mostre mais caráter, como Davi fez. Ele mostrou caráter em que ele não deixou a cabeça dele ser arrancada. Isso é caráter. Isso é mostrar caráter. Ele foi acusado de ser um homem de sangue. Ou se ele é um homem de sangue, por que teve que mandar o guarda-costa dele guardar a espada e não arrancar a cabeça dele? Então veja como ele respondeu, ele se defendeu através de caráter. Se eu sou tão ruim assim, tão sanguinolento, então é para estar o seu sangue jorrando aí do seu pescoço sem cabeça. Mas Davi falou, não, deixa ele quieto. Deixa ele quieto. Quem sabe foi Deus que mandou ele fazer isso. Que nos leva para o nosso próximo ponto. Mas antes de ir para o nosso próximo ponto, deixa eu só dizer isso. O seu testemunho vale ouro. O seu testemunho vale ouro. Quando alguém fala, eu vi o Micael. Eu vi o Micael, estava roubando um banco ali na Via Expressa. Mentira, pastor, nem tem banco na Via Expressa. Mas se tivesse. Quem conhece o Micael Gorbachev? Quem conhece o Micael vai dizer o quê? Eu tenho certeza que não foi ele. Eu espero. Ou será que pegaram ele finalmente, foi? Já estava na hora. Sabe qual é a diferença? O seu testemunho. O seu testemunho. Eu vi o Biel se fingindo de manco para fular a fila do banco. Não, o Biel nunca faria uma coisa dessas. O seu testemunho vale ouro, gente. E por isso nós temos que guardar, porque vai chegar um dia que vai vir uma falsa acusação. E o seu testemunho vai fazer toda a diferença entre as pessoas acreditarem ou não. Sabe qual é o problema com o mentiroso? É que na rara ocasião que ele fala a verdade, ninguém acredita. Deve ser uma frustração muito grande para o mentiroso. Eu nunca falo a verdade. E quando eu falo, dizem que eu estou mentindo. Mas é verdade. Quando você pega uma fama de mentiroso, de desonesto, pronto. Tudo que você fizer, toda notícia sua vai ser tingido por aquilo. Vai ser aquilo. Então cuidado. Guarde, defenda. Porque o seu testemunho é a melhor defesa contra ataques. Última coisa esta noite, que faz parte desse texto que nós lemos aqui, mas olha o versículo 12. Porventura o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. O caminho mais rápido para se obter a ajuda de Deus é humilhando-se perante Ele. O caminho mais rápido para ter Deus do seu lado, ter Deus lutando a sua luta, é você se humilhar perante Deus. Davi não sabia direito o porquê tudo isso estava acontecendo. Ele não sabia se ele voltaria ao trono. Ele voltou, nós sabemos, mas ele não sabia. Ele não sabia se ele iria sobreviver a essa revolta. Lembra? Ele estava fugindo. Ele não sabia se ele ia
ser morto nessa confusão toda, preso, colocado na prisão. Eu não sabia de nada. E muitas vezes nós vamos estar em situações que também nós não vamos ter a resposta para todas as coisas, nós não vamos saber o que está acontecendo, e a melhor coisa que nós podemos ter do nosso lado é Deus, e o poder de Deus, a sabedoria de Deus, e Deus do nosso lado. E a maneira mais forte de você obter essa ajuda de Deus é se humilhando perante Ele. E Davi sabia disso. Davi sabia que a melhor forma de ele conseguir Deus do seu lado, no seu time, era para se humilhar. Note, era para se humilhar. Não é para ser humilhado. Pastor, qual a diferença? Quando você é humilhado porque o seu pecado foi descoberto, isso não é você se humilhar. Quando você é pego com a mão na botija, quando você é pego com a mão na massa e é descoberto, você não está se humilhando, você foi humilhado. Nós temos que se humilhar, humilhar nós mesmos, nos prostrarmos perante Deus, buscar a face de Deus. Deus resiste o orgulhoso, mas a humilde Ele exalta, Ele dá mais graça, Ele dá mais chances. E Davi aqui, nós vimos aqui no versículo 9, versículo 9, então disse Abissai, filho de Zeruia, o rei: por que amaldiçoaria este cão, meu rei, o Senhor? Deixe-me passar e tirar-lhe a cabeça. Aí no versículo 10, ele diz: disse porém o rei: que tenho convosco, filhos de Zeruia? Aí ele disse: ora, deixa-o amaldiçoar, pois o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi. Ele falou: deixa ele. Quem sabe foi Deus que mandou ele me amaldiçoar. Ele falou: deixa ele. Não corta fora a cabeça dele, deixa ele. Quem sabe foi Deus que mandou. E se Deus mandou ele, quem pode dizer para ele: por que assim fizeste? Davi está dizendo: Deus, olha, esse cara aí está me fazendo pagar o maior mico aqui na frente de todo mundo. Eu poderia ter a cabeça dele arrancada fora, mas sabe uma coisa, Deus, eu vou entender, eu vou aceitar que o Senhor mandou ele fazer isso. Então eu vou deixar ele falar, eu não vou impedi-lo, eu não vou matá-lo. E depois do versículo 12 ele fala: porventura o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. A sua maldição é a maldição que o rapaz estava jogando nele. Ele falou: eu vou ficar quieto aqui, deixa ele falar, porque se isso for de Deus, e isso é de Deus, eu vou entender como sendo de Deus, então Deus vai me pagar. Eu vou me humilhar, eu vou me rebaixar. Eu não vou dizer: está pensando o quê? Chamar o rei de cabra safado? Cabra safado é você? Arranca a cabeça dele. Ele poderia ter feito isso, gente. Ele não fez isso. Ele falou: não. Talvez Deus mandou ele fazer isso. E se Deus mandou ele fazer isso, Deus vai me pagar com bem pelo que ele está fazendo. Ele confiou em Deus. Ele se colocou nas mãos de Deus. Ele se humilhou perante Deus. É isso que devemos fazer perante falsas acusações, porque quando a gente é falsamente acusado, é muito fácil a gente ficar estufado. Como você ousas? Eu já sei, porque eu já fui falsamente acusado. Não é fácil, não é agradável. Mas quando você é falsamente acusado, deixe na mão de Deus. Você tem uma escolha: ou você vai se defender, ou você vai Deus defender você. Não é tão difícil saber qual vai fazer o melhor trabalho, o melhor resultado. Entrega a Deus. Fala: Deus, é uma falsa acusação. Ninguém aqui pode saber que é uma falsa acusação. Ninguém sabe da história toda, mas Deus, eu sei, o Senhor sabe que isso é uma falsa acusação. Isso é uma injustiça, e você, Deus, é Deus da justiça. Resolva. Eu entrego em tuas mãos. Eu não vou contra-atacar, eu não vou mandar arrancar a cabeça, eu não vou me defender. Vou deixar na mão de Deus. Eu sempre busquei fazer isso. Às vezes demora, mas sempre eu sou vindicado.
Sempre. Sabe por quê? Porque Deus não falha, gente. Tenha paciência. Pode passar uma semana, um mês, um ano, 4 anos, 8 anos, 18 anos. Deixa na mão de Deus, confie em Deus. Deus vai retificar a sua posição. Porque o diabo vai vir com falsa acusação, porque ele sabe a indignação que isso causa e a reação que isso pode trazer, que nos leva a nos autodestruir e aqueles ao nosso redor e complicar nossa situação. O diabo sabe disso. Então não fique surpreso quando vier falsas acusações para o seu lado. Entregue para Deus, confie em Deus, não reaja, cabeça fria, e fala: Deus está aqui. Sabe o que é isso? É viver pela fé. Viver pela fé. E não há como agradar a Deus sem ser pelo quê? Pela fé. O único modo. E vamos orar. Amado nosso Deus querido, obrigado pela tua